Boa noite, pessoal. Bom, boa noite porque eu tô gravando o vídeo à noite. E aí, moçadinha, belezinha? Saudade da escola, negada? Hã? Pior que a gente tá com saudade de vocês também, viu? Vocês não sabem o quanto. Mas vai passar, a gente vai ficar bem, com a graça de Deus. Vambora? Vamos fazer uma correção de algumas atividades que a gente fez há alguns dias aí. E assim, gente, essa correção é pra gente fazer alguma atividade semana que vem, tá? Valendo 3 pontos, porque a gente precisa dar uma nota, né? Então, moçadinha, vamos prestar atenção aqui. Mas antes disso, o professor quer dizer uma coisa. Nas atividades, eu notei que vocês não leram direito. O professor de português vai sempre cobrar isso, viu? Vocês não leram direito aquele arquivo PDF que eu mandei há algumas semanas. E que eu mandei semana passada de novo, justamente para vocês revisarem o conteúdo. Tá? E eu vou voltar naquele arquivo PDF aqui, vou falar o que eu falei lá, lógico, de maneira bastante resumida, corrigindo as atividades, não a do texto, não, as atividades anteriores, tá bom? Vamos lá. Essas atividades aqui, ó, quando a gente estava falando sobre oração, sobre sujeito, predicado, certos modificadores, nós vamos nos aprofundar mais nisso ainda. O professor não está mandando um monte de atividade com muita complexidade. Eu estou indo devagar, mas eu preciso que vocês realmente façam as atividades e leiam com atenção o que o professor manda, assim como este vídeo. Prestar atenção nele, não perder o link, gravar, voltar no link quando for necessário, né, pessoal? Porque é assim que a gente aprende. Mas vamos lá. Lá tinha uma atividade, certo? Essa atividade aqui da oração. A carreira do camelô era incompatível com a de militar. Lembra que a gente estava falando sobre biografia? Nós vamos voltar a falar de biografia também, beleza? Mas aqui era para você escrever abaixo, né, dessa oração, quem praticou a ação, tá? O sujeito. Presta atenção que aqui nós temos uma um diagrama mais ou menos de quantas pessoas acertaram. Tá meio confuso aqui porque o Google Formulários confundiu um pouco porque vocês digitaram. Então, às vezes, a digitação ele não consegue entender direito. Ele entende melhor quando é para marcar X, alguma coisa assim. Mas vamos lá. Quem praticou a ação? Quer dizer, quem é o sujeito dessa oração? Né? Oração é uma frase, alguma coisa que se fala, que tem sentido e que tem um verbo como a palavra principal, certo? E o verbo é aquilo que se fala do sujeito. Sendo assim, quem praticou a ação? Quem é que era incompatível com a de militar, com a carreira de militar? Estamos falando de carreira. Opa, estamos falando de carreira. Achei, praticamente achei quem praticou a ação. Quem era ou o que era incompatível? A carreira de camelô é que era incompatível com a de militar. Então, a gente pergunta para o verbo. O verbo traz para a gente informações importantíssimas sobre. Eu acho que esse vermelho está um pouco escuro demais, né? Ou então, o verbo traz presente para a gente muita informação sobre as outras palavras do texto. Eu sempre digo o seguinte: as palavras se namoram, tá? Uma tem relacionamento com a outra. Então, quem que era incompatível uma com a outra? A carreira de camelô é que era incompatível com a carreira de militar. Então, de quem que eu estou falando? Eu estou falando da carreira de camelô. Então, esse é o sujeito, tá? Tudo isso daqui é o sujeito da oração. Não é só camelô. Eu não estou falando do camelô, inclusive, eu estou falando da carreira dele. Então, eu não estou falando só da carreira de qualquer um, estou falando da carreira de camelô. Então, tudo isso daqui é sujeito da oração, tá? É sobre isso daqui que eu estou falando adiante.
Nossa, mas eu risco mesmo, né? Vocês estão entendendo, né? Eu gosto de riscar para fazer entender enquanto eu estou falando, tá bom, pessoal? Então, quem praticou a ação, né? É, lógico, eu vou explicar rapidão para vocês que não parece uma ação, né? Mas a gente vai entrar nesse ponto daqui a pouco. Mas para vocês entenderem o seguinte, o verbo me traz a resposta, né? Sobre quem esse verbo de ser incompatível? Está se falando do que ou de quem? Esse do que ou de quem é que é o sujeito da oração. Então é tudo isso, ó, a carreira de camelô. Vamos para a próxima. Qual era a ação? A ação era a ação de ser incompatível. É a ação de ser incompatível. Aqui o verbo ser, que é a palavra principal de uma oração, que é o verbo, está no passado. Era, tá? Então, qual foi a ação? Foi a ação de ser, era, ok? Então essa é a ação ou o estado. Vou falar de estado daqui a pouco, não é estado do país não, tá? Vamos lá. E é agora que eu vou falar sobre isso. Todos nós estamos com saudades da escola. Presta atenção no verbo, ó. Estamos. Estamos. Esse verbo, o verbo estar, assim como o verbo ser, aqui no passado, era, eles não indicam uma ação, né? Alguma coisa que fez, alguém fez alguma coisa. Eles indicam muito mais o que? Um estado, uma circunstância em que o sujeito se encontra. Nesse caso aqui, o sujeito somos nós. Então, nós nos encontramos com saudade da escola, tá vendo? Nós nos encontramos. É a circunstância, é o estado em que nós nos encontramos nesse exato momento. Qual? Com saudade da escola. Então, o verbo ser, o verbo estar, o verbo permanecer, eles não são verbos de ação, tá, pessoal? Tá? Eles são chamados, então, verbos de ligação. Não se esqueçam disso. Esses verbos são chamados de verbos de ligação. Eles não indicam uma ação, uma prática, mas sim um estado, uma circunstância, né? Então, voltando aqui. Em que circunstância nós estamos? Com saudade da escola. Entenderam a jogada? Vamos continuar. Qual o complemento da ação? O que é complemento da ação? Vamos voltar aqui na frase, tá? Vamos voltar aqui na frase. Bom, aqui o verbo é o verbo era. Nossa, essa foi aqui acabei com o verbo desse jeito, gente. Não pode acabar com o verbo da frase. O verbo ser, era. Quem é ou quem era, é ou era alguma coisa, correto? Então eu preciso complementar esse ser, esse estar, inclusive. Quem está com saudade, né? Quer dizer, quem está, está com alguma coisa, está em algum lugar. Eu não posso falar, todos nós estamos. Estamos o quê? Eu preciso completar essa ideia. Isso que eu chamo de complemento do verbo, né? O verbo precisa de mais informações. Você fala assim sem informação para ninguém entender? Não. Você vai falando de acordo com que as pessoas entendam o que você está falando. Então, qual é o complemento dessa ação aqui? A carreira de camelô, na verdade, não dessa ação, né? Desse estado. A carreira de camelô era. Era o que, gente? Incompatível com a de militar. Isso daqui que é o complemento do verbo. É isso daqui que eu preciso falar para saber e entender o que a carreira do camelô era. Está completando, complementando o que eu comecei a falar antes. E está completando principalmente o verbo ser. Era o que, afinal de contas? Incompatível com a de militar. Isso é o complemento da ação. Era incompatível com a de militar. Incompatível com a de militar é que é o complemento. Era não é complemento, ele é o verbo, tá? É ele que precisa de alguma coisa para completar. Então, o que vem completar é o que vem depois, certo? Outra frase aqui, outra oração, né? Vou falar de oração. Seu amigo e radialista Manuel da Nóbrega estava com dificuldades para administrar sua empresa. Opa, o verbo é o verbo estar, que nem lá da frase nós estamos com saudade da escola. Também é o verbo de ligação.
É uma circunstância, né? Vamos lá. Em que circunstância, né, esse Manuel da Nóbrega aqui estava? Estava o quê? Fazendo o quê? Estava com quem? Estava com o quê? Eu preciso complementar, né? Mas primeiro, quem praticou a ação? Quem estava com dificuldade para administrar uma empresa? Manuel da Nóbrega? Sim, mas tu diz aqui, o seu amigo e radialista Manuel da Nóbrega, ok? Certo? Tudo isso é o sujeito da oração. Tudo isso daqui estou me referindo à pessoa que estava alguma coisa em algum lugar, ou pronto. Então, tudo isso daqui é o sujeito da oração. Então, quem praticou a ação é o sujeito, o amigo e radialista dele, né? De alguém, Manuel da Nóbrega. É do Silvio Santos, isso daqui, né? Lembra que era a biografia do Silvio Santos? Qual foi a ação? Quer dizer, o verbo. Na atividade, eu ainda perguntei qual foi a ação para facilitar um pouco. Na verdade, é qual é a circunstância, né? A circunstância de estar de alguma forma, de alguma maneira, de algum jeito. Então, aqui o verbo estar é que é, né? Eu coloquei ação, vou repetir porque eu ainda ia explicar agora para vocês o que é verbo de ligação. Porque esse não é um verbo de ação, tá bom? É um verbo de ligação, é o verbo estava, exatamente isso, ok? Esse é o verbo da frase, é a palavra principal da frase. E qual o complemento? Vamos voltar. Bom, o amigo e radialista Manuel da Nóbrega estava. Estava o que, afinal de contas? Estava onde? Estava como? Estava. Opa! Eu preciso dar mais informações. São essas informações a mais que são o complemento do verbo estar. O que eu tenho aqui antes é quem, é de quem eu estou falando, né? Quem está? Quem está alguma coisa? Esse cara aqui. Mas está o quê? Ah, isso daqui. Com dificuldades para administrar uma empresa. Então, o complemento é isso. Com dificuldades para administrar uma empresa. Tá bom? Com dificuldades. Estava não faz parte do complemento. Estava é o verbo principal. Tá? É o verbo da frase, da oração. Tá joia, pessoal? Aqui junto com quando eu mandei para vocês o arquivo no WhatsApp, tá? Com o link desse vídeo, eu também mandei alguns outros links abaixo para que vocês assistam e alguns sites para você ler sobre isso, tá ok? É um tipo de uma revisão para uma atividade que a gente vai fazer semana que vem no Google Formulário, tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, chama no WhatsApp. Por favor, quando chamar no WhatsApp, pessoal, fala, ó, professor é fulano de tal do oitavo A. Porque assim, a gente não tem todo mundo, às vezes vocês colocam foto, às vezes não colocam foto, colocam imagem, a gente não sabe quem é quem, a gente está atendendo muita gente. Então coloca seu nome, de que turma que é e fala, ó, tô com dúvida em tal coisa. Tira foto do que você está com dúvida. Não adianta falar, professor, não entendi nada. Não entendeu nada o quê? Olha, professor, não entendi aqui, não entendi ali. Tira uma foto, manda, para eu saber do que vocês exatamente estão falando. E lógico, com o nome e de que sala vocês são, porque tem muita gente mandando perguntas e às vezes a gente não sabe quem é quem, tá bom? Fiquem com Deus, saudade de vocês. Se Deus quiser, a gente se encontra logo logo. Belezinha, pessoal? Valeu!